Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Ponto de Vista. Eu julgo ser importante estudarmos a Bíblia para encontrarmos o que eu chamo de lógica de Jesus, que são valores que estão permeados nas suas palavras, não tão claros e visíveis, mas existe uma lógica. Como cristãos, esses valores são essenciais para a nossa caminhada. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu-os, dizendo: Vocês não sabem de que espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Essa é uma cena que acontece numa vila samaritana. E os samaritanos não se davam com os judeus por questões étnicas e religiosas. Jesus estava descendo da Galileia, indo em direção de Jerusalém, e ele decide fazer uma parada no meio do caminho, em Samaria, numa das suas vilas. E os samaritanos, ao perceberem que eles eram judeus, não os receberam no seu povoado. Ao verem a recusa, Tiago e João se irritaram com o fato. E então eles perguntaram a Jesus se podiam fazer cair fogo dos céus para consumir aquele povoado, em uma alusão a Elias e aos profetas de Baal, quando Elias orou e o fogo do céu desceu e ali consumiu o holocausto, e mostraram então quem era Deus. Jesus os repreende e diz: vocês não sabem o Deus que vocês servem? Mas eu vou ensiná-los, porque eu não vim para destruir os homens, mas eu vim para salvar os homens. E esse ponto é muito importante, meus irmãos. Em tempos tão belicosos como nós estamos vivendo, em que tudo que se faz ou se fala gera conflitos, gera confrontos, em tempos em que parece haver uma guerra espiritual, uma batalha para ver quem é Deus e quem é de Deus, em que se querem monopolizar Deus, é de suma importância que nós, discípulos de Jesus, saibamos o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos e o Deus que nós seguimos. Porque uma perspectiva equivocada a respeito do caráter de Deus resulta em atitudes em desconformidade com o seu ser, com a sua essência. Nós corremos o risco de agir como Tiago e João, com o desejo de destruir todos aqueles quantos não têm a mesma visão que nós temos de mundo, que não pensam como nós, que não receberam, que não aceitaram ou não aceitam os ensinos de Jesus. Nós corremos o risco de querer pagar na mesma moeda os insultos, as ofensas, as intransigências, a intolerância. E ainda usamos as escrituras, olho por olho, dente por dente. Essa é uma forma para justificarmos os nossos maus pensamentos, a maldade que há no nosso coração, em nome da justiça de Deus. Não cabe a um discípulo de Jesus Cristo exercer juízo ou executar sentenças. Cabe aos discípulos de Jesus seguir as orientações do Mestre, porque às vezes nós pensamos e agimos como Tiago e João, esquecendo-nos das palavras de Jesus, que bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Muitas vezes agimos sem pensar, por instintos, e acabamos dando vazão à nossa vontade, ao nosso desejo, e permitindo que a nossa carne tome a direção. Então vem Jesus para nos dizer: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Vocês não conhecem o Deus que vocês servem? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. Como escreveu Paulo, a nós, discípulos, foi-nos dado um ministério da reconciliação, como se Deus, por nosso intermédio, estivesse fazendo um apelo. Por amor em Cristo, lhes suplicamos, reconciliem com Deus. Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar.
porque os homens já estão mortos nos seus delitos e pecados. Os homens já estão condenados à sentença de morte eterna. Mas Jesus desceu dos céus para buscar e resgatar esse homem. Ele veio chamá-los para a vida. E isso é salvação. A nossa oração, meus irmãos, para esse dia é que nós possamos, através desses ensinos de Jesus, dessa lógica de Jesus, compreendemos que a vida vale mais, porque Jesus deu a sua própria vida para salvar a vida dos homens. Que Jesus transforme o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos propósitos, que venhamos a valorizar a vida, ainda que seja a daqueles que não concordam conosco, que não venhamos querer a destruir a vida daqueles que Jesus comprou com o seu sangue na cruz. Que Deus nos faça instrumentos de anunciação e reconciliação. Que nós possamos apresentar essa mensagem aos homens e que eles se reconciliem com Deus. Que haja, então, por nossa parte, um anúncio de paz e não de guerra ou destruição, para que aqueles que estão longe de Deus possam ser trazidos para perto. Que seja então esse dia abençoado, que Deus te dirija de uma maneira sobrenatural e soberana, e que nós possamos saber de que espírito, a qual espírito nós pertencemos, quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que habita em nós. Que Deus te abençoe na sua caminhada, abençoe o teu dia, te conceda a paz, e nós nos vemos na nossa caminhada.